Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, outra vez nós vamos estudar assuntos novos. Então eu peço especial atenção de vocês. A gente vai ver o grau dos adjetivos, especialmente o comparativo e o superlativo, o ablativo de comparação, o perfeito sincopado e o presente do subjuntivo. Vamos lá então. Começando pelo grau dos adjetivos, a primeira coisa que eu coloco aqui é como funciona em português. Então veja só, é possível descrever os adjetivos num grau normal, comparativo e superlativo. Coloquei alguns exemplos aqui, veja só. Alto, o adjetivo alto, eu posso usá-lo dessa maneira mesmo. Este prédio é alto. Ou de uma maneira comparada, né? Nesse caso aqui eu criei um exemplo, um comparativo de superioridade. Este prédio é mais alto que aquele, uma forma de variar o grau desse adjetivo. E o grau superlativo, altíssimo ou o mais alto. Altíssimo é o que a gente costuma chamar de superlativo absoluto, ou seja, ele não implica comparação. Este prédio é altíssimo. Já o segundo tipo também é um superlativo, só que relativo, ele implica uma comparação. Este prédio é o mais alto de todos. Então existe a altura de todos os outros e a altura deste. Usando esse critério de comparação, este é qualificado como o mais alto. E para dizer isso, o adjetivo é colocado no grau superlativo, de uma maneira analítica, ou seja, usando mais palavras, em vez de uma maneira sintética, como acontece aqui em cima, que é modificando a única palavra. Em latim nós temos esses três graus também. Eu tenho um grau normal, por exemplo, iucundus, iucunda e iucundum. Vocês estão vendo aqui que são um adjetivo de primeira classe. Vocês já sabem declinar isso daqui. Significado agradável. Comparativo, iucundior, no masculino e feminino, e iucundius, para o neutro, mais agradável. Essa terminação ior aqui já apareceu em alguns textos, eu espero que vocês aos poucos vão se lembrando. Esse adjetivo assim formado, com uma forma para masculino e feminino e outra para neutro, significa que é um adjetivo de segunda classe, né? Foi tema das nossas aulas anteriores. Já o superlativo volta a ser um adjetivo de primeira classe. Veja, iucundissimus, iucundissima, iucundissimum. Agradabilíssimo. Bom, essa aqui é a apresentação dos graus, né? Agora a gente vai ver como que se forma cada um desses graus, certo? Ou, em particular, como que se forma o comparativo e o superlativo. Muito bem, o grau normal é aquele já visto até agora. Ou seja, tudo que você estudou no âmbito dos adjetivos de primeira classe ou de segunda classe, já é um âmbito do grau normal. Então, por exemplo, de primeira classe, bonus, bona, bonum, pulcher, pulcra, pulcrum. E no âmbito de segunda classe, aqueles adjetivos triformes, biformes e uniformes, como a gente viu nas aulas anteriores. Se você ainda não viu, vá lá, dê uma olhada nas videoaulas. Então, olha, acer, acris, acre, fortis, forte, e velox, genitivo velox. Agora, como é que se forma? Né? Quais são os ingredientes que entram na formação do comparativo e do superlativo? Na verdade, isso é bem simples. Eu coloquei tudo junto aqui para que você compare também. Você só precisa do radical do adjetivo. E como é que você obtém isso? Você declina o adjetivo e retira a terminação do genitivo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, tirando a terminação do genitivo, você obtém o radical do adjetivo. Sobre esse radical, em cima desse radical, você acrescenta as terminações ior e ius para fazer o comparativo. Você vai acrescentar ior para masculinos e femininos e ius para neutros. Se se trata do superlativo, você segue o mesmo procedimento, só que em cima do radical você acrescenta issimos, issima, issimum. Vamos dar uma olhada como isso acontece. Veja nestes exemplos aqui, um adjetivo como aquele que eu coloquei na tela anterior, iucundus, iucunda, iucundum. O genitivo dele eu obtenho daquela forma, eu declino até o genitivo, o radical, perdão, eu obtenho daquela forma, eu declino até o genitivo, aqui eu coloquei, olha, iucundi,
eu retiro essa terminação i, que é marca aí de genitivo, e o que sobra é o radical de que eu preciso para formar seja o comparativo, seja o superlativo. Então, a partir desse iukund aqui, eu formo iukundior e iukundius. Lembro novamente que iukundior é para masculino e feminino e iukundius é para neutro. Daqui a pouco a gente vai declinar uma forma completa. E o superlativo, eu acrescento as terminações íssimos, íssima, íssimum, aqui respectivamente para masculino, feminino e neutro. E isso aqui é algo com o que você já está habituado, porque é, de novo, um adjetivo de primeira classe, iucundíssimos. Já iucundior e iucundius, você repare, é uma estrutura biforme, porque eu tenho uma forma para masculino e feminino, mais outra forma para neutro, ou seja, é um adjetivo de segunda classe. Um outro exemplo, eu usei aqui um adjetivo como fortis, forte. Repare que a origem aqui em cima era iucundus, iucunda, iucundum, era um adjetivo de primeira classe. A origem aqui embaixo é um adjetivo de segunda classe. Bom, isso tudo para dizer que pouco importa qual seja o adjetivo original ou qual seja a classe do adjetivo original. Esse processo é idêntico, é exatamente o mesmo, seja o adjetivo de primeira, seja o adjetivo de segunda. Aqui eu peguei um adjetivo de segunda para exemplificar também. Então eu coloquei lá no genitivo, fortis, retiro a terminação is, que é o genitivo desse adjetivo, e obtive o radical forte. Em cima desse radical eu acrescento ior e ius, para formar masculino e feminino e neutro, respectivamente, no comparativo. E para formar o superlativo, fortissimus A1, eu acrescento essa terminação issimos para masculino, issima para feminino, issimum para neutro. Antes de a gente passar à declinação propriamente de um adjetivo no grau comparativo, eu coloco aqui algumas observações. Aquelas terminações de superlativo que eu coloquei na tela anterior, issimos, issima e issimum, são terminações usadas de modo geral. Agora, existem alguns casos particulares que precisam ser anotados, e eu coloquei esses casos aqui na tela para vocês. Veja só, adjetivos terminados em er, né, como pulcher, pulcra, pulcrum, que é um adjetivo de primeira classe, você se lembra? E adjetivos como acer, acris, acre, também terminado em er, só que esse aqui de segunda classe, você se lembra? Um triforme de segunda classe. Formam seu superlativo de maneira um pouquinho diferente, porque você tem que considerar, no caso desses adjetivos terminados em er, no masculino, você tem que considerar essa outra base, que é uma base equivalente ao nominativo masculino singular, pulcher, e não mais aquela base a partir do genitivo, como eu expliquei na lousa anterior. Então aqui você precisa desta base, nesse caso pulcher, que é equivalente ao nominativo masculino singular, ou acer, né, também nominativo masculino singular. Em cima dessa base, você acrescenta a terminação rimus A1. Daí o resultado, olha aqui embaixo, pulcherrimus, pulcherrima, pulcherrimum. E é assim que a gente faz o superlativo de adjetivos terminados em er. Para o caso dos adjetivos que estão aqui embaixo, esses adjetivos terminados em ilis, né, e são especificamente estes adjetivos, esta lista aqui, né, facilis, difficilis, né, e assim por diante, a terminação acrescentada é limos, e é uma terminação acrescentada, agora novamente, sobre o radical. Né? Então você faz o mesmo processo feito anteriormente, não aqui foi em cima do nominativo, né, feito para os outros adjetivos, você declina até o genitivo, retira a terminação de genitivo e o que sobra é o radical. Então aqui, facil, difficil e assim por diante. E acrescenta a terminação limos. Você já deve perceber que vão aparecer no resultado final dois L's. Um L aqui do radical e outro da terminação. Então olha só, peguei um exemplo para vocês observarem. Facilimus, facilima, facilimum. E assim a gente forma o superlativo desses adjetivos. Eu acrescento ainda algumas outras formas, né, como vocês poderiam esperar.
para aqueles adjetivos que têm uma particularidade ou outra na formação do comparativo ou superlativo. São eles bônus, bona, bonum, cujo comparativo você faz melhor no masculino e feminino e melius para o neutro, e o superlativo optimus, optima, optimum. Para malus, você faz peior, peius, e péssimus, péssima, pessimum. E assim para os outros. Né? Magnus, grande, você faz maior, maius, e maximus, maxima, maximum. E por fim, parvus, você faz minor, minus, e minimus, minima, minimum. Existe algo aqui de que você tem conhecimento no caso do português. Porque, por exemplo, em português, quando você muda o grau de adjetivos como bom, você não diz propriamente mais bom, mas você diz melhor. Da mesma forma, você não diz mais mal ou mais grande ou mais pequeno, mas você diz pior, maior, menor. Ou seja, aqui você tem as formas que são já, de certo modo, conhecidas do falante do português. Muito bem, então vamos agora para uma parte importantíssima, que é como declinar um adjetivo que foi colocado no comparativo. Eu não estou declinando aqui adjetivos no superlativo. Por quê? Porque os adjetivos no superlativo seguem o mesmo padrão de adjetivos de primeira classe, como bônus, bona, bonum. Você viu lá nas primeiras lousas, iucundissimus, iucundissima, iucundissimum, ou optimus, optima, optimum. Então a declinação desses não oferece problema, basta que você se lembre como se declinam os adjetivos de primeira classe. Já no caso do adjetivo no comparativo, qualquer que seja a origem dele, uma vez formado, ele obtém uma espécie de tema novo. Né? Porque, veja só, o adjetivo original é fortis, mas uma vez que você construiu o comparativo, quando você o declina, o genitivo dele é fortiores. Se assim é, quando você retira esse is, o novo tema, estou chamando assim para diferenciar, o novo tema passa a ser fortior. Então veja só, a forma original é fortis. Uma vez que você faz o comparativo, ela vira fortior. Uma vez que você coloca esse comparativo no genitivo, o genitivo fica fortiores. E uma vez que você retira o is dessa nova forma, você obtém um novo tema que é fortior. Pois bem, em cima desse novo tema é que você declina um adjetivo no comparativo. E como que se faz a declinação? Como um adjetivo, como um substantivo de tema inconsoante. Né? Então veja só, fortior, da terceira declinação. Fortior, fortior para masculino e feminino, fortiorem também para masculino e feminino, e o neutro, aquele ius que você já conhece, fortius. Então se você olhar essa primeira linha aqui, você tem nela o enunciado do adjetivo no grau comparativo, fortior, que vale para masculino e feminino, e fortius, que vale para o neutro. Então veja, fortior, fortius. O acusativo é igual ao nominativo, no caso do neutro, né? E genitivo, fortiores, dativo, fortiori, ablativo, fortiore, às vezes, fortiori. No plural, fortiores, 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 para masculinos e femininos, e fortiora, para os neutros. Genitivo, fortiorum, veja que é não é ium, e fortioribus, fortioribus. Vamos dar uma olhada bem rápida agora no chamado ablativo de comparação. Você vai estudar mais essa matéria no capítulo correspondente do Latinitas. Aqui eu apenas coloco 2 exemplos para explicar para você rapidamente o uso de alguns comparativos, como por exemplo esses que eu coloquei aqui, numa frase. Olha só, filius est intelligentior quam pater. Esta é uma maneira de dizer o filho é mais inteligente, veja, intelligentior, essa terminação ior, do que o pai. Nesse primeiro tipo de redação, pater está no nominativo. Então eu uso quam,
mais o segundo termo da comparação no mesmo caso em que está o primeiro. O primeiro termo comparado é filhos. O primeiro termo da comparação é filhos, o segundo é pater. Se eu uso essa palavrinha quam, que a gente traduz em português por do que, ou simplesmente que, eu tenho de colocar o segundo termo da comparação no mesmo caso em que aparece o primeiro. Como o primeiro está no nominativo, filhos, ele aparece no nominativo também. Só que existe uma outra maneira de dizer a mesma coisa, que é retirando esse quam e usando apenas a palavra que se refere ao segundo termo da comparação no ablativo. Então veja só a diferença. Aqui é pater no nominativo e aqui é patre no ablativo. Nesse caso eu não uso a palavrinha quam e eu digo filhos est intelligentior patre e traduzo da mesma maneira que a frase de cima. Então aqui vocês têm um exemplo de como usar o ablativo em frases em que há comparativos. Para você saber mais sobre isso, eu peço que você leia lá a teoria no Latinitas. Dou mais instruções sobre isso ao fim dessa videoaula. Um outro tema que eu reservei para esta videoaula é uma coisa bem rápida, é o chamado perfeito sincopado. Sincopado vem de síncope. Síncope aqui, para nós, é quando desaparece alguma coisa no meio da palavra, né? Então, esse tipo de coisa já aconteceu nos textos e eu expliquei pontualmente, à medida em que aparecia. E aqui eu sistematizo. Então, por exemplo, é possível você conjugar um verbo, como esse daqui, que eu conjuguei no pretérito perfeito, né? Nego, negaui, que é negar. Veja, negaui, negauisti, negauit, negauimus, negauistis, negauerunt. E aquela forma alternativa, negauere. É comum que essa sequência, o e, desapareça, ou seja, é comum que ela seja sincopada, e o resultado é negarunt. Vocês vão ver isso acontecer algumas vezes. O mesmo pode acontecer com a letrinha U, né, naqueles temas de perfeito em que ela aparece. Normalmente o dicionário indica isso aí para você. Então, por exemplo, aqui, olha, em vez de petiui, é possível você encontrar peti, né? E assim por diante. Então, esse é um caso de síncope no pretérito perfeito. Estamos quase no fim, gente. Só me resta agora falar de mais um tempo verbal para vocês, que é o presente do subjuntivo. Tem bastante informação nessa lousa, mas a metade de cima é de algo que vocês já conhecem, é o presente do indicativo. Coloquei aqui apenas para comparar. Tá? Então eu coloquei primeira, segunda, terceira conjugação em consoante, terceira conjugação em vogal e a quarta, com todas aquelas características que eu venho explicando para vocês ao longo das aulas presenciais. O presente do subjuntivo funciona de maneira bastante parecida com o português. Acho que vocês não vão ter dificuldade, mas é preciso prestar bastante atenção em alguns detalhes aqui. Então, a primeira coisa, no caso da primeira conjugação, a vogal que marca o modo subjuntivo, assim como no português, é um E, que aparece aqui. Então, em vez daquele A, que aparece aqui em cima no presente do indicativo, você vai colocar um E, né, que ele entra no lugar da vogal temática e a substitui. Então o resultado é amem, ames, amet, amemus, ametis, ament. Você pode treinar isso com todos os verbos de primeira conjugação que aparecem naquela lista, naquele vocabulário, que estão lá nos materiais que eu coloquei para vocês no Moodle. Né? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. E com aqueles verbos já dados em sala de aula para vocês. Então, na tradução, você pode fazer como em português, que eu ame, que tu ames, que ele ame, etc. Agora, nas outras conjugações todas, veja só, a marca é um A. Ou seja, é E apenas na primeira e A em todas as outras, que eu coloquei em destaque aqui para vocês. No caso da segunda conjugação, o A é acrescentado sobre o tema. Veja, habeam, habeas, habeat. O tema é em E, você se lembra disso, né? Tema em E. Diferente da primeira, em que o tema é em A, e em que a vogal E aparece substituindo esse A. Na segunda conjugação não existe substituição. O A é acrescentado em cima do tema, sem apagar o E do tema. Então o resultado é habeam,
habeas, habeat. Habeamos, habeatis, habeant. Na terceira conjugação, nada de diferente. A vogal é acrescentada diretamente sobre o tema. Como é um tema em consoante, a consoante aqui é um C. Então o A é acrescentado diretamente sobre o tema. Dicam, dicas, dicat, dicamus, dicatis, dicant. A mesma coisa na terceira conjugação em vogal. O A é acrescentado sobre o tema em vogal. Capiam, capias, capiat. Capiamus, capiatis, capiant. E por fim, na quarta conjugação, também nada de diferente. O A é acrescentado sobre o tema em I. Então veja, audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Então, recapitulando o presente do subjuntivo, como é que ele se forma? Ele se forma com o tema do infectum, né, que é o mesmo tema do presente do indicativo. Ele se forma na primeira conjugação, substituindo o A, que é a vogal temática, pelo E, que é o morfema modo temporal do presente do subjuntivo, e com o acréscimo, obviamente, do EMST, MUSTIS, NT. Aqui é a conjugação onde acontece a substituição. Nas demais não acontece substituição, acontece acréscimo. Então esse é um tempo, digamos, relativamente tranquilo, se você observar esse padrão. É um A que se acrescenta diretamente ao tema do infectum, sem provocar nenhuma alteração sobre esse tema, com exceção da primeira conjugação. Então aqui é habe, aqui é dic, aqui é capi e aqui é audi. Em cima desse tema você acrescenta o A e as desinências número pessoais, e assim você tem o presente do subjuntivo. Tudo bem? Bom, como eu não pretendo me alongar muito mais nesse vídeo, que já está bem longo, eu deixo aqui as minhas sugestões. Eu gostaria que vocês estudassem as outras particularidades do comparativo e do superlativo. Você vai encontrar isso nas páginas de 172 a 177 do Latinitas. Fizesse lá os exercícios das páginas seguintes, como eu estou indicando aqui para vocês. Então, vá lá, dê uma estudada na matéria, é bastante coisa, mas eu sei que vocês podem rever o vídeo, podem me fazer perguntas, podem mandar suas dúvidas, e assim a gente vai conversando, tá certo? Então é isso, gente, eu fico por aqui e a gente se fala na próxima videoaula. Até lá!